Então, vamos lá, vamos falar então sobre noções de atuação como equipes user, né? Busca e resgate urbano no nosso português, que é a língua que a gente usa. Então, essa é a ideia, a gente trabalhar com vocês o que internacionalmente é utilizado para essas equipes, que são como eles chamam lá fora, as task forces, né? As equipes de primeira resposta. Aqui a gente não está falando do corpo de bombeiros normal ali, que vai prestar um atendimento a um incêndio, vai prestar um atendimento a um acidente de trânsito. Aqui a gente está falando de equipes que são treinadas para grandes eventos, para catástrofes, né? Para prédios que desmoronam, para terremotos, para deslizamentos de terra. Aqui no Brasil, talvez essas emergências elas sejam mais evidentes para nós, ali em Santa Catarina, onde quase todo ano, ou pelo menos umas 2 a 3 vezes por década, nós temos grandes emergências ambientais. Tivemos uma há pouco tempo em Presidente Borba, se eu não me engano, a cidade, uns colegas nossos foram acionados, atuaram lá. Tivemos Brumadinho e outras atividades aí em outros estados. Então, esses tipos de situações demandam muito mais do que as equipes locais estão preparadas, normalmente, para atender, e precisam de equipes com maior treinamento, maior capacitação, e essas equipes seguem um protocolo, seguem uma diretriz internacional. Então, é isso que eu vou tentar trazer para vocês. Essas informações eu estou trazendo de um curso que nós ministramos lá em Santa Catarina, que é o curso BREC, Busca e Resgate de Estruturas Colapsadas, né? Então, está dentro dessa área da busca e resgate urbano. Busca e resgate urbano, na verdade, é um grande guarda-chuva, que embaixo dele tu vai ter profissionais especializados em várias áreas, de cordas, a mergulho, a engenharia, a parte de incêndio também, a parte de medicina, a área de saúde, e uma dessas áreas, desses pilares dessa estrutura geral, que é a busca e resgate urbano, a gente fala então do BREC, da busca e resgate em estruturas colapsadas. Então, esse curso nós temos lá pelo menos uma vez ao ano em Santa Catarina. Se alguém tiver interesse, conhecer um pouco mais, depois me procure em particular ou busca lá nas redes sociais que a gente vem compartilhando. Temos uma agenda aí para o final do ano, mais um treinamento desse, e acontece em Mafra. Então, lá para o final do ano, nós vamos ter mais uma edição, ok? Vamos adiante, então. Então, nossos protocolos de referência, obviamente que a gente não tira nada da nossa cabeça, não é a ideia de querer inventar a roda, né? Nosso protocolo de referência vem principalmente da INSARAG, que é esse grupo de assessoria internacional de busca e resgate. Mais à frente agora, na próxima tela, eu já vou falar um pouco mais sobre a INSARAG, mas então só para a gente nortear de onde estão saindo essas informações, basicamente é da INSARAG. Nós temos algumas formações que vêm da FEMA, que é a Defesa Civil Americana. Então, os americanos são muito fortes nessa área, as task forces deles lá atuam a nível mundial. Por exemplo, lá quando nós tivemos aquele soterramento dos mineiros lá no Chile, a Task Force One dos Estados Unidos foi para lá, auxiliou na recuperação daqueles mineiros. Então, são equipes bem capacitadas, que são referência lá da FEMA, porque, na verdade, os Estados Unidos ele é um pouco avesso aí a protocolos mundiais que não tem o partido deles, né? O americano tem um pouco dessa, entre aspas, soberba, né? Então, eles têm os protocolos deles. Eles usam também a INSARAG como uma certa referência, mas, basicamente, eles usam protocolos deles, tá? Quando a gente usa nessa área aí as referências para saúde, para atendimento da vítima, efetivamente, a gente acaba usando o PHTLS, que é a referência mais comum, né? E alguma coisa aí também na área de colapso, na área de grandes emergências, de desastre, a gente usa alguma coisa da Defesa Civil no Brasil também como referência. Mas, como eu disse antes, a grande base de tudo é a INSARAG. Então, lá em meados de 1991, essa instituição chamada INSARAG, né, foi criada e foi vinculada à ONU. Então, trata-se de uma rede formal de organizações prontas, ou seja, equipes ao redor do mundo prontas para responder a um desastre com padrões de condutas e procedimentos, para que todo mundo fale a mesma língua. Então, se um país como o Haiti, por exemplo, tem um desastre lá e precisam ir equipes de outros países, tu vai ter linguagens diferentes, tu vai ter culturas diferentes, tu vai ter pessoas completamente
diferentes umas das outras, mas elas precisam atuar em sinergia. Então, a INSARAG ela foi criada para isso, para criar um padrão de conduta e procedimento a nível mundial. Inicia, então, por iniciativa de equipes de resgate urbano que trabalham nos terremotos do México, lá de 85, e da Armênia, de 88. Então, essas equipes, ao atuar nesses eventos, identificaram algumas carências e tomaram essa providência, tomaram essa decisão de pleitear junto à ONU a criação de uma instituição de nível mundial para gerenciar toda e qualquer equipe que quisesse atuar nesses eventos de grande magnitude, né? E hoje, então, tem ramificação pelo mundo inteiro. Mesmo países que não possuem equipes acreditadas pela INSARAG, como o Brasil, então aqui no Brasil nós não temos nenhum corpo de bombeiros, nenhuma defesa civil, nenhum grupo voluntário, não temos absolutamente nenhuma instituição que tenha a acreditação da INSARAG. Ou seja, a INSARAG foi lá, fez uma avaliação dessa equipe e certificou ela, dizendo: vocês são uma equipe que tem todas as condições de atender uma emergência nos padrões de INSARAG. É isso que a INSARAG faz. Ela cria esses protocolos e certifica equipes que se prontificam a ser certificadas. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo aí, né? A Força-Tarefa da FEBRABOM cria lá os seus mecanismos, cria sua estrutura, seu corpo de pessoas capacitadas e se coloca à disposição da INSARAG, se coloca lá, né, provoca a INSARAG para que a INSARAG nos certifique. Claro que isso é uma coisa bem custosa, uma coisa que demanda muito valor financeiro, demanda muito treinamento, demanda um monte de coisa, mas é uma equipe que pode querer se certificar pela INSARAG, sim, não tem problema nenhum. Toda e qualquer equipe pode querer se certificar pela INSARAG. Mas, normalmente, o que a gente vê são equipes que possuem um governo por trás delas, possuem alguma instituição muito forte por trás delas, porque se tu tem uma equipe padrão INSARAG, certificada pela INSARAG, se tu for acionado para um evento, tu tem um tempo que tu tem que responder, tu não pode, no momento que tu for acionado, simplesmente dizer: mas a gente não tem dinheiro para ir, a gente não tem logística para ir, tu tem que estar preparado para isso. Então, é mais difícil que equipes particulares tenham essa certificação, tá? Então, aqui, o outro texto que eu boto aqui embaixo, né? Aqui mesmo no Brasil existem estados como São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal que formam seus bombeiros com protocolos internos. Então, cada bombeiro lá vai ter o seu protocolo para essa área de busca e resgate urbano, mas que seguem orientações internacionais. Então, eles não tiram da cabeça as coisas, eles buscam em referências internacionais, e essa referência, inevitavelmente, acaba sendo a INSARAG. Então, qual é o nosso papel, conceituando, então, o que é INSARAG, da onde saem nossos conceitos, nossas diretrizes, né? Então, qual é o nosso papel em um cenário de crise? Vamos imaginar que houve um evento de grande magnitude em Viamão, e eventualmente acontece, nós temos aí, eventualmente, uma vez por ano, ou a cada 2, 3 anos, nós temos enchentes, áreas de alagamento em Viamão. Não sei o quanto frequente isso hoje em dia ainda acontece, mas nós tivemos aí, alguns anos atrás, Alvorada, Viamão, Eldorado do Sul, todo mundo atingido por chuvas e por alagamentos. Então, a gente precisa ter equipes preparadas para trabalhar nesse cenário, né? E qual é o nosso papel nesse cenário de crise? Primeira coisa, sinergia, é sempre muito importante. Então, devemos lembrar que somos uma equipe de apoio às entidades públicas. Então, vamos lá, estamos falando agora nós como Força-Tarefa FEBRABOM. Então, nós somos uma força de apoio às entidades públicas, que, por força de lei, são responsáveis por liderar as ações necessárias para o controle da situação de crise. É muito comum, por exemplo, nesses últimos grandes alagamentos que nós tivemos aí em Alvorada, Viamão, o mais comum é nós vermos aí os grupos voluntários que nós temos entre Gravataí, Alvorada e Viamão atuando, então a força voluntária atuando, mas onde há a presença da Defesa Civil, onde há a presença do Corpo de Bombeiros, eles são autoridade. Nós somos um grupo de apoio, nós temos que sempre nos colocar à disposição para auxiliá-los, e eles fazem o gerenciamento disso, né? Então, a ação simultânea, esforço coletivo, cooperação,
junção de diversos órgãos na realização de uma função, essa é a premissa básica, é a sinergia que nós buscamos. Nós não vamos chegar num cenário de emergência já quebrando os pratos, já brigando, né? Porque o bombeiro ele quer tomar conta do cenário, porque o grupo voluntário tal acha que manda naquele local. Então, a gente precisa trabalhar em sinergia e deixar o nosso ego de lado, que é o mais importante também. Aí eu faço uma provocação aqui com a palavra protagonismo, né? Normalmente nos é incentivado a sermos protagonistas no que a gente se prontifica a fazer, que a gente seja sempre o melhor possível que a gente pode desenvolver, mas não é uma premissa básica ser protagonista em ação de crise. Bem pelo contrário, em muitos casos, exercemos papéis secundários, mas que são fundamentais para alcançar o nosso objetivo. Então, é muito comum nós irmos para um cenário de emergência e nos colocarem em papéis de não aquela equipe que vai pegar o bote e vai lá tirar o João, a Maria e os seus filhos da casa, vai tirar o gato, o cachorro da casa e vai trazer para uma área seca. Muitas vezes nós vamos estar dentro de um ginásio entregando cobertor, fazendo comida, né, preparando a alimentação dessas pessoas, auxiliando na identificação, na contabilidade dessas pessoas ali, identificando quem está chegando ali, buscando recursos, e que são papéis, entre aspas, secundários, porque todo profissional de emergência é inevitável, eu penso assim, certamente vocês pensam assim também, todo profissional de emergência, no primeiro momento, o que ele quer? Ele quer estar lá na zona quente, ele quer estar lá colocando em prática aquilo que ele aprendeu no curso, na sua experiência de vida. Mas, às vezes, ele vai ser colocado em papéis, como eu já disse, entre aspas, secundários, e é um papel tão importante quanto quem está lá dentro do alagadiço, lá, tirando aquela família, porque precisamos de gente para trabalhar no apoio, né? Então, vaidades pessoais comprometem o desempenho de toda a equipe, afinal, ao vestir um uniforme, estamos representando algo maior que o indivíduo. Então, quando o estoduto vai para uma ação, ele não é o estoduto, ele é o estoduto que veste um macacão, veste um uniforme de uma instituição, seja lá do SOS Trauma de Viamão, quando eu era voluntário lá, seja do Bombeiro Voluntário de Eldorado do Sul, onde eu sou voluntário atualmente, estou afastado alguns meses, preciso voltar para a atividade prática, mas sou voluntário lá ainda. Então, independente de onde eu estou inserido, qual grupo eu vou estar inserido, eu faço parte daquela instituição. Então, não sou eu, pessoa CPF, que estou lá atuando, sou eu, instituição que eu represento. Então, essa minha vaidade pessoal de, não, mas lá no anfiteatro, lá no ginásio, eu não quero fazer, ou eu estou aqui na Zona Quente, eu vou embora. Isso coloca a minha instituição em xeque, né? Isso coloca em risco toda a credibilidade que a minha instituição conquistou. Conhecer o potencial da equipe é fundamental. Em uma emergência, devemos trabalhar com um sistema multidisciplinar, onde cada indivíduo irá desempenhar a função para a qual tem a maior habilidade e perfil. O conceito de multidisciplinaridade deve ser estimulado na montagem das equipes USA, né? Equipes de busca e resgate urbano. Óbvio que quanto mais nós saibamos de cada uma das áreas envolvidas numa grande emergência, muito melhor será a nossa atuação. Mas, obviamente, que nós temos áreas de maior predileção, áreas que nós temos um maior desenvolvimento. As minhas áreas de maior desenvolvimento, por exemplo, devido à minha atividade, desde que eu comecei na área do resgate, invariavelmente, a primeira delas é primeiros socorros, é prestação de atendimento pré-hospitalar. Depois eu vou me dividir aí entre incêndio e resgate veicular, que são as duas áreas que eu estudo mais, que não são as primeiras que eu comecei a trabalhar, mas são as que eu acabo estudando mais. E depois eu vou para essa área de busca e resgate urbano, onde eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. Eu trabalho com colegas lá em Santa Catarina que têm outras vivências. Então, cada um de nós, passando a nossa vivência, vai ter um potencial muito maior para aquela equipe ter um maior ganho, né, nas suas ações, seja ministrando um curso ou numa ação de emergência, efetivamente. SCI, SCO, Sistema de Comandos Dissidentes, ou Sistema de Comando de Operações. Em cada estado que nós formos do Brasil aí, vai ser usada uma nomenclatura diferente, né? Aqui no Rio Grande do Sul, até onde eu sei, é utilizado SCI, Sistema de Comando de Incidentes.
Então, dentro do SCI, nós temos uma hierarquia. Então, quando a Febrabom vai executar uma tarefa, seja ela de entrega dos alimentos arrecadados com as suas ações solidárias, ou distribuição de roupas que foram arrecadadas nessas ações solidárias, ou até futuramente numa ação de emergência de grande vulto, é importante que a Febrabom crie, estabeleça o seu SCI, o seu sistema de comando de incidentes, e esse sistema de comando de incidentes ele vai estar vinculado a um outro sistema de comando de incidentes acima dele, que é o do Corpo de Bombeiros, que é o da Defesa Civil. Então, dentro do sistema de comando de incidentes, dentro da nossa equipe que vai atuar, nós temos alguém que vai comandar essa equipe, nós teremos alguém no topo da hierarquia, então nós não vamos chegar todos nos apresentando para o comandante dos bombeiros que está na cena lá. É o nosso comandante, é o nosso líder, é o nosso gerente, enfim, independente do nome que a gente venha a dar isso, alguém está na liderança. Essa pessoa vai se apresentar dizendo, ó, sou da Febrabom, nós temos uma equipe aqui de tantas pessoas, que tais especialidades, estamos à disposição de vocês, o que a gente pode ajudar. E dentro dessa equipe ainda nós temos o pessoal do oficial de segurança, que é quem zela pela segurança da nossa equipe, seja antes de entrar na zona quente e pós entrar na zona quente. Então, é um profissional dedicado à segurança de todos. Todos nós temos que cuidar da nossa segurança, mas esse profissional ele está acima de todos. Ele tem um olhar mais amplo para toda a nossa equipe. Nós temos o pessoal de informações, então, se a gente tiver que dar alguma informação, ela tem que partir de alguém tem que ser responsável por isso. Talvez, na nossa sub-hierarquia de sistema de comando de incidentes, a gente não vai usar o oficial de informação, a gente vai colocar isso para o comandante, tranquilo. E nós temos o pessoal de relações, o pessoal de enlace. Então, quem é que vai fazer esse enlace de Febrabom com o bombeiro, Febrabom com Defesa Civil, Febrabom com outros grupos voluntários? Então, vai ser o nosso profissional de enlace, de relações, que talvez, num sistema menor, nosso, de SCI, talvez ele não vá ser utilizado também vai ser uma função do nosso comandante, é possível. Aí, depois disso, na área mais operacional, nós temos o pessoal de planificação, então, o pessoal que vai estar de olho nos protocolos que a gente utiliza, o ideal é que a nossa instituição tenha desenhado protocolos para como a gente deve atuar numa emergência, porque se nós chegarmos hoje num alagamento em Viamão, cada um de nós vai ter uma forma de agir, cada um de nós vai ter uma forma de pensar que deu certo. Agora, se nós temos isso planificado, se nós temos um POP, se nós temos um procedimento operacional estabelecido, todos vão trabalhar com a mesma logística, com a mesma regra, né? E é o pessoal de planificação que faz essa avaliação. Pessoal de logística, pessoal que vai organizar material, vai disponibilizar material, para quem? Para o pessoal de operações, para o pessoal que vai estar lá na zona quente executando a tarefa. Então, enquanto eu tenho lá pessoas dentro da área alagadiça, lá executando uma tarefa, eu tenho o pessoal da logística lá fora preparando tudo que é necessário para quando aquele pessoal vier de lá, eles terem o seu suporte, seja suporte de alimentação, suporte de aquecimento. Não estou nem falando agora das vítimas, estou falando da nossa equipe. O cara que vai sair da água lá, ele vai sair com frio, ele vai sair com fome, ele vai precisar ter um suporte lá fora, ele vai precisar trocar um EPI, ele vai precisar trocar uma ferramenta, e é o pessoal de logística lá fora que vai fazer isso. E o pessoal de finanças é o pessoal que vai trabalhar com a questão financeira. Ah, quebrou lá as nossas pás e furou o nosso bote, precisamos ir atrás de um remendo ou de um novo bote. É o pessoal de finanças que vai fazer isso. Na verdade, em qualquer empresa existe um SCI estabelecido. Na empresa tu tem o pessoal que é de marketing, pessoal que é de RH, pessoal da direção, pessoal da gerência. Então, em todos esses locais, nós teremos pessoas que vão executar essas tarefas efetivamente. Então, a gente já está meio acostumado com o SCI. É só uma questão de enxergar isso dentro das nossas ações. E não simplesmente chegar um bando de voluntário lá, ó, vamos lá, estamos a fim de ajudar, vamos entrar todo mundo lá para fazer alguma coisa. Precisamos estabelecer o nosso sistema de comando de incidentes. Reconhecimento e padronização. Já estamos passando por uma nova fase agora, uma nova etapa.
Reconhecimento e padronização, então, nenhum tipo de trabalho ou auxílio será aceito se não houver o reconhecimento das autoridades e órgãos públicos sobre a existência e qualificação da nossa equipe. Já vou fazer um comentário sobre isso. Este caminho é longo e cansativo, porém fundamental quando se busca respeito ao seu trabalho. Lá, eu não estive em Brumadinho, então estou passando informações que nós ficamos sabendo de colegas que estavam lá atuando. Houve equipes que chegaram lá em Brumadinho e simplesmente os bombeiros olharam para eles, pode pegar o primeiro ônibus de volta, ou pode fazer a ré no teu veículo, no teu comboio de veículos aí, voltar para a tua cidade, que nós não queremos vocês aqui, a gente não precisa de vocês aqui. E aí, claro, o pessoal vai para a internet, vai para o Instagram, Facebook, buzina da vida, onde já se viu, estamos aqui voluntariando, rodamos não sei quantos quilômetros para chegar aqui, e os bombeiros chegam, simplesmente nos correm daqui. Isso tem vários motivos, né? Existe um motivo que há uma resistência muito grande por parte dos militares em aceitar auxílio de civis? Sim, existe, a gente sabe disso. A gente sabe que, por mais que hoje nós tenhamos cada vez menos esse ranço por parte dos militares com o civil, ele ainda existe por muitos profissionais. Mas também existe o meia-culpa, né? O que eu, como civil, fiz? Eu simplesmente peguei meia dúzia de pessoas e me toquei para lá. Chegando lá, eu achei que eu ia estar lá, chafurdando na lama, salvando vidas, ou no caso lá em Brumadinho, o pessoal já chegou, já não nem para salvar mais, já para buscar corpos, né? E eu vou poder tirar foto, eu vou conseguir tirar foto lá tirando um corpo do meio da lama, isso vai para o Instagram, Facebook. Não é assim que funciona. Primeira coisa, esse bombeiro local, essa defesa civil local, ela tem que saber quem tu é. Tu tem que ter um contato prévio, tu tem que entrar em contato com a Defesa Civil local dizendo, olha só, eu sou um grupo aqui de Viamão, Rio Grande do Sul, nós temos uma equipe de tal, composta de tais membros, nós temos os nossos recursos, a gente está disposto a ir para aí auxiliar vocês. Estão precisando de apoio? Podemos ajudar em alguma coisa? Sim ou não? Se é sim, ok, vamos ir. Se é não, beleza, não vamos. Não vou ficar melindrado porque não quiseram meu auxílio. Talvez meu auxílio fosse de suma importância, porque eu poderia ajudar muito, mas talvez eles já tivessem um jeito suficiente lá. E aí, não adianta nada eu querer ir para lá, me bater para lá. Nós tivemos um grupo aqui do Rio Grande do Sul que deu com a cara na porta. O pessoal chegou lá, desceu do ônibus e mandaram subir no ônibus e voltar na mesma hora. Não esquentaram cadeira lá. Então, não tiveram menor chance de chegar. E, no entanto, eu tenho um colega lá de Santa Catarina, que é o Carlos, que é o dono lá da Resp Treinamentos, que é onde a gente faz os cursos, né? O Carlos, na época, entrou em contato com os colegas de lá, bombeiros militares, o pessoal que ele conhecia, e o pessoal, não, vem para cá, Carlos. O que ele fez? Pegou a van, lá, saiu de Mafra, pegou a van dele, a Sprinter que ele tem, botou todo o material que nós temos lá para a parte de busca e resgate urbano, né, alguma coisa a gente tem, e se tocou para lá e passou uma semana lá auxiliando. Primeira coisa, quando ele chegou lá, onde é que botaram ele? A lavar roupa suja de lama. O pessoal que saía das ações de emergência tinha que ter a roupa, no mínimo, limpa, não seca, porque não ia secar, mas limpa no outro dia, não podia suja de barro, não, senão nem se movimentava. E ele ficava lá lavando roupa suja de barro. A primeira tarefa que botaram ele fazer foi isso. Com o passar dos dias, lá pelo terceiro dia, ele já estava lá na zona quente, auxiliando lá na busca e resgate de corpos. Faz parte do processo, mas tu precisa ser reconhecido. Então, não é porque a Febrabom vai criar, ou já criou, enfim, né, uma equipe de busca e resgate urbano, uma equipe de defesa, de apoio à defesa civil, de busca, uma força-tarefa, que ela vai ser acionada para o primeiro evento que tiver em minha mão, ou que ela vai ser aceita no primeiro evento que tiver em minha mão. Isso é um trabalho que a diretoria vai fazer junto com o Corpo de Bombeiros antes do evento acontecer, falando, olha, nós somos tais grupos, nós somos tais pessoas da Febrabom, estamos aqui à disposição de vocês para conhecer nosso trabalho, coisa que já é feita hoje. O bombeiro militar conhece a Febrabom, sabe, né? Agora vocês vão estar frente a frente, aí o bombeiro vai sair, o quartel do bombeiro vai ser exatamente na frente aí da Febrabom, então já existe esse enlace com eles. Mas isso é muito importante, a gente saber que primeiro precisa haver um reconhecimento.
do nosso trabalho. Se não houver esse reconhecimento, tu é só mais um, para os olhos de quem manda na cena, que são os militares, tu é só mais um curioso que pode colocar as ações em risco, porque quando um civil que foi aceito pelo militar está atuando, se machuca, o militar é responsável por esse acidente, porque ele permitiu que um civil estivesse lá dentro. Então, tem um cuidado também do militar com relação a isso. Padronização é muito importante, né? Muitas pessoas têm essa antipatia com, mas não importa que roupa eu estou vestindo, o importante é aqui eu me proponho. Na verdade, o nosso impacto visual faz diferença, sim. Então, quando tu vê pessoas assim, com um coletinho, com o brevet da instituição, com o brevet ali da Força Tarefa, Febrabom, isso faz toda a diferença. Isso mostra, no mínimo, que essa equipe tem uma padronização, existe uma hierarquia, existe um cuidado. Então, é muito importante, isso vai realmente fazer total diferença, né, no reconhecimento ao nosso trabalho. Porém, lembremos que nosso uniforme não pode ser utilizado de forma equivocada. Para tudo na vida, há hierarquias que devem ser seguidas para o bem coletivo. Então, não é porque eu estou usando um uniforme que eu sou mais que outras instituições ou mais que outros colegas que talvez não tenham a condição de ter um uniforme tão legal quanto o nosso. Enfim, né? Como eu falei antes, questão do ego. Então, nossos egos precisam ser acalmados neste momento, senão é só mais um problema dentro do cenário de emergência. Qual o perfil desejado em nossa equipe? Vamos lá. Perfil. É um perfil possível de ser utilizado, mas eu prefiro esse. Eu uso muito essa imagem nos meus treinamentos, que é a imagem do deixamos de ser super-homens para ser estudiosos, para ser aquelas pessoas que não é porque eu me formei bombeiro civil, não importa qual foi a escola, que eu não vou anualmente fazer a minha reciclagem. Mas agora não precisa mais reciclar, tu tem que fazer apenas uma atualização. Tu tem que estar sempre te reciclando. Se o teu último treinamento de parada cardiorrespiratória foi há mais de 2 anos e tu não pegou nenhuma parada cardíaca nesses últimos 2 anos, faz 2 anos que tu não faz compressão torácica. Quem foi que disse que a tua compressão vai sair bem feita quando tu for fazer? Então, é assim que funciona. A gente cria memória muscular. Quanto mais a gente treina, melhor a gente é daquilo. Então, a primeira vez que tu vai botar uma EPR, tu vai sentir um desconforto, tu vai ter um consumo em litros. A 15ª vez que tu bota uma EPR, teu consumo amplia muito melhor, vai ter muito mais autonomia de tempo de ar na tua EPR, porque tu está acostumado a usar aquilo ali, tu cria memória muscular e tu cria uma ambientação com aquele equipamento. E isso vale para tudo. Então, cada vez menos queremos ter super-homens, super-mulheres, né? E cada vez mais queremos ter pessoas estudiosas, pessoas que buscam estudar e se atualizar. Nós trazemos isso um pouco lá da NFPA 1006 e 1670, então as NFPA são as normas, assim como nós temos as normas da ABNT brasileiras, nós temos as normas NFPA americanas, né? Então precisamos conhecer o maior número de técnicas possíveis, pois em um cenário de emergência, em um cenário de crise, não escolhemos o que será encontrado. É aquilo que eu falei lá no começo, né? O pessoal fica invocado porque eu gosto de veicular, porque eu gosto de corda, porque eu gosto de incêndio, porque eu gosto de APH e porque eu gosto de busca e resgate urbano. É basicamente isso aí. Produtos perigosos não é muito a minha área mesmo, assim. Então, óbvio que eu gosto de tudo isso, porque eu não sei, quando eu estou sentadinho lá no quartel, por que vão me acionar? Eles podem me acionar por um resgate vertical, como já tive, apesar de Eldorado do Sul ser uma cidade muito térrea, não tem arranha-céus, não tem prédios altos, já tive que fazer resgate com corda, porque ficou preso um funcionário em cima de um telhado lá de uma PTA, e já tivemos que fazer incêndio, alagamento, salvar animais, resgate veicular. Então, eu tenho que estar preparado para tudo, mas, obviamente, que eu vou ter áreas e que eu vou me especializar melhor. Então, eu tenho que ser multioperacional. Essas normas americanas estabelecem os padrões mínimos em cada área de atuação. Então, em cada uma dessas áreas que eu falei agora, eu tenho um padrão mínimo de conhecimento que eu tenho que ter para definir as habilidades do profissional em diferentes níveis de operação. Então, eu não posso ter uma pessoa da força-tarefa da Febrabom que não saiba fazer nós e amarrações,
que não saiba trabalhar colocando um cinto tipo paraquedista, um cinto de resgate. Ele não pode ter um profissional da Força Tarefa da FEBRABOM que não entenda um pouco de resgate aquático, resgate em áreas alagadiças, de um pouco de incêndio, um pouco de primeiros socorros, ele tem que entender um pouco de tudo. Mas, obviamente, que tu vai ter profissionais dentro da FEBRABOM que vão ser muito bons em referências da corda. Tem aí o Prush, por exemplo, que é um cara que gosta e se aprofunda bastante nessa área de corda e confinado, e tu vai ter outros profissionais que vão atuar muito mais em outras áreas. Tem o Juarez, se eu não me engano, né, que entende muito na área de legislação de incêndio, então cada um vai ter a sua especialização, mas todos vão ter que saber um pouco de cada coisa, é inevitável isso. E as NFPAs nos trazem isso aí como uma referência. Se alguém quiser ter acesso às NFPAs, existem elas em espanhol, não só em inglês, para facilitar um pouco a nossa leitura, o nosso entendimento, né? São documentos bem interessantes de fazer uma leitura. Vamos falar um pouco de assistência humanitária em desastres. Então, a ocorrência de grandes desastres tende a desestabilizar as forças locais e até regionais, ao ponto de haver rupturas em vários segmentos, desde os serviços assistenciais básicos até as escalas políticas. Então, nós, em Viamão, tivemos poucas emergências de vulto tão gigantesco assim, né, que a ponto de gerar um colapso. Talvez já deve fazer quase 20 anos, se já não faz 20 anos, a gente teve aquele grande temporal ou furacão, não me lembro qual foi o nome dado a isso, ali em Águas Claras, que destelhou, sim, derrubou várias casas, gerando alguns atendimentos. Daqui a pouco o Hospital de Viamão está sobrecarregado. Então, isso gera ruptura em áreas específicas. Daqui a pouco os bombeiros que estão lá no quartel, o bombeiro militar está lá no quartel com 4 na operação aquele dia, com 4 eles não dão conta daquele recado, então eles vão precisar de equipes de apoio, né? Então, quando chegamos num cenário de desastre de grande porte, devemos seguir alguns procedimentos. Aqui agora são uma ou duas telas com um pouco mais de texto, então um pouco mais massivo aqui, mas vamos lá, porque é importante a gente contextualizar isso. Então, o coordenador da equipe se apresentará, então o nosso comandante lá, que vai ser o nosso chefe daquelas operações, se apresentará ao posto de comando ou área de espera, se colocando à disposição. Ó, somos aqui da FEBRABOM, né, nos apresentamos, estamos à disposição no que e onde nós podemos auxiliar. Ao apresentar-se, deverá ter todas as informações sobre sua participação em mãos, quantas pessoas fazem parte da equipe, quais equipamentos nós temos disponíveis a pronto emprego, quais habilidades que o grupo especificamente tem, quantos dias de disponibilidade nós temos para estar ali presentes, auxiliando, quais os recursos para subsistência local. Então, não adianta, né, eu chegar num cenário de desastre e dizer, olha, eu estou aqui com mais 14 pessoas, nós somos 15 pessoas, ou 17 pessoas, e a gente precisa de café da manhã, almoço e janta, eu preciso de um local para dormir, e eu preciso de um local para tomar banho e fazer minhas necessidades básicas. E aí vão te dizer, tá, mas olha só, a gente não tem nem para nós isso. Tu vai querer mais para ti ainda? Então, tu imagina se em Brumadinho havia recurso para tanta gente que queria ir para lá auxiliar. E às vezes as pessoas vão de bom grado, vão de bom coração, mas a cidade não comporta, porque aquela área está em colapso. Então, eu tenho que levar a minha forma de subsistência dentro do possível, né? O restante da equipe permanecerá reunido em um local até que o coordenador retorne com as informações, evitando dispersões e possíveis desencontros. Da posse de mais informações, a equipe, inclusive o coordenador, atuarão conforme determinado lá pelo comando, aguardando o seu acionamento. Então, a gente está subordinado ao sistema de comando de incidentes, a uma coordenação, a um posto de comando, a um comandante. Não existindo um posto local, um posto de comando, ou seja, chegamos primeiro, fomos os primeiros a chegar lá, não existe uma equipe local para auxiliar. O coordenador buscará informações sobre a existência de corporações de bombeiros ou coordenadoria de defesa civil, levantará, para fazer um levantamento dessas informações, se há, por que eles não estão aqui ainda, né? O restante da equipe permanecerá reunida no local, evitando desencontros, o texto igual ao do anterior, né?
O coordenador poderá sugerir a instalação de um posto de comando, porém respeitando sempre a posição e postura adotada pelos responsáveis, né? Então, a gente pode criar um posto de comando, mas ele vai estar subordinado à equipe local quando ela chegar, seja bombeiro ou defesa civil. Caberá à equipe em conjunto avaliar como será a sua participação, caso perceba desorientação, falta de foco e, consequentemente, desorganização no atendimento. Então, chegamos no local e vimos e notamos que está tudo meio confuso, tudo meio complexo e atrapalhado, nós podemos criar a nossa organização e atuar da nossa forma. Ainda estamos subordinados a uma equipe maior, mas a gente vai ter a nossa padronização. O coordenador deverá evitar a tomada de decisões isoladas, como, por exemplo, atuar por conta própria em operações de busca. Não estão se entendendo, vamos nós entrar mato adentro aqui buscar essa pessoa que desapareceu. Ninguém sabe que está entrando ali, precisa ter uma organização. Em ambos os casos, toda a equipe deverá agir sempre de forma respeitosa, tanto com as demais equipes de trabalho, quanto com a população local. Questões sensíveis a considerar: consciência cultural, diferença de idioma. Claro que aqui eu estou trazendo conceitos que são utilizados internacionalmente, né? Diferença de idioma nós não teremos aqui nas nossas ações, a não ser, claro, né, não teremos entre aspas. Daqui a pouco a gente vai atuar no local onde tem uma comunidade indígena e que muitos ali talvez até nem falem, os mais idosos nem falem a nossa língua, então nós vamos ter diferença de idioma. Então, não teremos essa questão sensível aí também. Condição de vida local, pessoas com menos poder aquisitivo, situações mais humildes, né? Convivência com cães de resgate, é muito comum nessas ações de grande vulto a utilização de cães. Então, se eu não me acerto com cães, se eu não gosto de cães, se eu tenho medo de cães, eu tenho que considerar isso. Eu vou ter que conviver com eles, né? Restrições sexuais, óbvio, né? Não é um local que a gente está indo com esse intuito, então não é um local para conhecer gente, não é um local para dar match, né? Então é um local para a gente trabalhar, questões políticas e entre outros casos aí que podem ser envolvidos. Isso aqui é um exemplo, né, de uma montagem de um campo de concentração ali das pessoas que estão atuando. Então, nós temos ali o A ali circulado como a área de acampamento, nós temos a área de concentração de vítimas ali no ABC, então seriam nossos hospitais de campanha, por exemplo, né? Nós temos a base de operações, o BOO ali, seria Base of Operation, né? A nossa base de operações, da onde partem as operações efetivamente, e o nosso Command Post ali, nosso posto de comando, que é de onde sai todos os comandos. Então, isso é um exemplo de algo bem organizado. Tá claro, isso é para um evento de grande vulto, grande magnitude, que vão ser vários dias de operação. Imagina se tu chega lá numa área desse tamanho e tu vê um monte de barraca e tu tem barraca de pessoas dormindo do lado do posto de comando, uma coisa completamente fora de contexto, né? Então, essas áreas têm que estar bem delimitadas, né? Obviamente. Operações de busca e resgate, vamos para um novo tema aqui. Então, nós temos aí as equipes de resposta. Vamos lá para a base da pirâmide, né? Primeira resposta, Defesa Civil, corpos de bombeiros, né? Então, a primeira resposta de um evento de grande magnitude é dado pelas equipes locais. Depois, nós vamos para as equipes USA, para as equipes de busca e resgate urbano. Aqui eu trago como exemplo uma equipe muito conhecida de Santa Catarina, talvez. Quando eu falo muito conhecida, claro, eu estou falando da minha bolha, né, do meu nicho, obviamente, de conhecimento. Talvez vocês não conheçam o Gerar. Convido vocês a procurar na internet Grupo Gerar, no Instagram e Facebook. Eles têm lá um grupo já há mais de 10 anos, que é um grupo de voluntários que se reúne uma vez por mês para fazer treinamentos, e eles são reconhecidos pela Defesa Civil de Santa Catarina. Inclusive, quando tem eventos de treinamento, de simulados da Defesa Civil de Santa Catarina, eles são convocados a participar, porque eles já conquistaram
esse respeito dos órgãos públicos, né, devido à competência, à qualidade da atuação deles, eles já tiveram esse reconhecimento. Então, eles sim serão uma equipe que serão acionadas pela Defesa Civil, caso ela veja a necessidade das especialidades que o Gerard tem na sua formação. Então, ele é um grupo especializado em resgate de alto risco. Eles treinam um pouco de tudo. Todos eles sabem um pouco de todas as áreas envolvidas numa emergência de busca e resgate urbano. E depois nós temos as task forces, né, que são as equipes internacionais, como, por exemplo, o Chile tem equipes de atuação internacional reconhecidas pela INSARAG, México tem, Estados Unidos tem também, a Task Force One, por exemplo, foi a equipe, ela é do Texas, e ela é a equipe que foi lá para aquela mina lá dos mineiros chilenos lá para ajudar as equipes lá no resgate dos mineiros. Então, tu vai ter esses 3 níveis aí de atendimento. Talvez as equipes de primeira resposta deem conta do recado. Talvez tenhamos que acionar uma equipe de segunda resposta. E talvez tenhamos que acionar uma equipe a nível internacional. Tudo vai depender do tamanho e a magnitude da nossa emergência. Brumadinho, por exemplo, nós tivemos equipes de fora do país vindo com suas tecnologias para auxiliar na recuperação de corpos. Então, já tivemos no Brasil situações assim. Tipos de resgate. Então, o que os protocolos, né, as diretrizes dos estados estatísticos nos trazem? Que 50% dos que vão ser atendidos são lesionados, presos em estruturas visíveis. É aquela pessoa que está embaixo de uma viga, está embaixo de um telhado, está com as pernas machucadas, e esse resgate normalmente é realizado de forma espontânea pelos moradores. O próprio pessoal lá vai lá, faz uma força, levanta aquela coluna, tira o cara ali de baixo e tira ele da zona quente, daquela área. Então, a maioria dos resgates serão feitos por comunidade local, no máximo ali pelo corpo de bombeiro, assim, mas aí já está indo para uma segunda questão. A maioria é a própria comunidade auxiliando, e a gente vê isso em todas as imagens de grandes emergências que nós já vimos aí pela televisão. Depois, que não estão na estrutura, são em torno de 30%. Aí, grupos da comunidade, pessoas que estão fora daquela área, talvez estejam deambulando, talvez tenham sido arrastadas pela enxurrada, então nós temos situações aí um pouco mais difíceis de serem identificadas e resgatadas, e vão ter grupos da comunidade aí que vão se organizar para fazer isso. Depois nós vamos para os 15% de pessoas presas em espaços vitais, e aí são pessoas que precisam de um serviço local de emergência, então vão precisar de um grupo como a Força Tarefa Febrabom, que vai auxiliar lá no desencarceramento daquele paciente, né? Usando agora o termo desencarceramento não para o resgate veicular, e sim para a retirada da pessoa daquela estrutura colapsada. E depois nós teremos as pessoas que morreram, que são 5% lá, que vão ser resgatados posteriormente por grupos, né? Seja grupos locais, grupos internacionais, mas esse é o menor número. Então, a grande maioria dos resgates de um grande evento se dá até pela própria comunidade. Vamos falar em termos de alagamento, por exemplo. As pessoas começam a sair, umas ajudam as outras, até que chega lá o primeiro grupo para auxiliar. Um pouco sobre estatística de sobrevivência, né? Em tempos de pessoas desaparecidas, pessoas presas em estruturas colapsadas, em tempo passando, quanto de taxa de sobrevivência a gente tem como estatística. Então, tempo decorrido em horas. A primeira meia hora aqui da emergência, a primeira hora, entre meia hora e primeira hora, nós temos a maioria das possibilidades. Nós temos aqui o torno dos 91%. Deixa eu botar aqui um apontador laser. Agora fica mais fácil. Ó. Na primeira hora, na primeira meia hora, no máximo uma hora, nós temos 91% de probabilidade de tirar pessoas com vida daqueles locais colapsados, daquelas estruturas colapsadas, daqueles espaços vitais. Depois que passa 24 horas, nós ainda temos uma boa estimativa. Veja que de 1 hora até 24 horas, porque o corpo humano tem essa resistência de passar algumas horas preso ali, sem água, sem comida, né, e ainda permanecer vivo, dependendo da lesão dele, obviamente. Estamos falando aqui de estatística, né?
nós temos aí 81% de probabilidade de sobrevivência. Então, ainda é um número muito bom. Agora, quando a gente passa de 1 dia para 2 dias, quando a gente já vai para 48 horas, já cai vertiginosamente a probabilidade de encontrar pessoas vivas naquela área de colapso. Então, nós estamos falando aqui daquelas pessoas que não saíram por meios próprios, não saíram com a comunidade, não saíram naquela primeira hora com os grupos locais chegando, e nem nas primeiras 24 horas não conseguiram sair daquele local, não foram localizados. Já estamos em 48 horas, tem pessoas desaparecidas ainda. A chance já cai para 36%. De 48 para 72, não altera muito, porque se a pessoa aguentou 48, é porque ela não teve nenhuma enfermidade decorrente do acidente, da emergência, que causasse um dano que pudesse levar ela à morte nesse período. Então, é provável que ela aguente mais um pouco até 72 horas. Depois já cai bastante para 96 horas, já cai para 19%, e depois de 120 horas, nós temos aí chances bem pequenas, 7,4%. Podemos achar uma pessoa uma semana depois de uma emergência viva? Claro que sim. Lá no World Trade Center, uma semana depois, tinha gente sendo localizada viva ainda. Mas são as foras da curva, são as exceções à regra, né? E aqui nós trazemos dados que são estatísticas do que nós já tivemos aí de grandes eventos. Rotinas de trabalho, então, quando destacada em missões, a equipe de resgate tem que, no mínimo, ser autossuficiente para trabalhar de acordo com a sua especificidade, de acordo com as suas particularidades, o que nós sabemos fazer de melhor para aquela ocorrência, sem apoio do local afetado. Temos que ter isso em mente. Eu não posso ir lá para Augusta auxiliar as pessoas saírem da água lá, serem retiradas das casas alagadas, e tem que pedir, alguém aqui vai ter que conseguir montar um local para nos dar comida. A gente precisa que alguém faça o almoço, as marmitas. Não, nós temos que ser autossuficientes. A gente só pode ir para um local que já está fragilizado para trazer mais uma fragilidade para aquele local. Então, nós não podemos ser um estorvo, por mais que a gente esteja ali para ajudar. Os turnos serão divididos em 12 horas, assim sendo uma equipe trabalha durante o dia e a outra equipe é que trabalha durante a noite. Quando a gente vai fazer virada de turno, né, a gente tem que ter essa possibilidade de uma equipe parada e uma equipe atuando. Tudo vai depender da magnitude do nosso evento, claro, né? Então, aqui a gente traz aí nos protocolos atualizados da INSARAG as capacidades da equipe user. Então, o que eles solicitam? Se nós, por exemplo, fôssemos nos certificar como uma equipe INSARAG, acreditada pela INSARAG. Então, as equipes user devem possuir um número mínimo de pessoal para uma equipe leve de 17 pessoas, ou seja, a INSARAG divide em 3 níveis a nossa equipe, se é uma equipe leve, média ou pesada, né? A nossa capacidade de atuação, nossas habilidades. Uma equipe média, 40 pessoas, enquanto uma equipe pesada, parte aí de 59 pessoas. O planejamento de redundância de pessoal para garantir a disponibilidade mínima para a implantação é de uma proporção de 2:1. Então, se eu tenho um médico na equipe, o ideal seria 2 médicos na equipe, porque eu posso ter um médico ausentado ou um médico descansando enquanto o outro está atuando. Então, eu tenho que ter uma redundância de 2:1 para cada posição. As equipes em SARAG devem constituir em 5 componentes principais. Gerenciamento, então temos que ter, dentro dessas pessoas, vai ter quem é do gerenciamento, vai ter quem é da busca, quem é do resgate, quem é da logística e quem é do atendimento médico. É assim que é dividido essas equipes, tá? Aqui eu trago em inglês, aqui até a tabela em inglês, mas aqui eu trago ela em português mais facilmente para a gente visualizar, tá? Então, vamos lá. Decidimos ser uma equipe user em SARAG. Muito bem, vamos ser uma equipe leve. O que a gente tem que ter como capacidade? Turnos de 12 horas por 5 dias. Essa é a nossa autonomia. Eu tenho que ter condição de estar 5 dias naquele sítio de trabalho, revezando o turno de 12 horas. 12 horas trabalhando, com gente descansando, e quem estava descansando faz as outras 12, enquanto aquela equipe vai descansar. Quantos sítios, quantos sites, quantos locais eu consigo atuar ao mesmo tempo? Apenas um. Então, essa equipe toda vai atuar em apenas um local.
Capacidades técnicas, busca com cães ou busca técnica, que a gente vai falar mais adiante, e estabilização e levantamento de estruturas. Temos que ter essa condição, a gente tem que ter como movimentar estruturas, né? Capacidade médica, tratamento dos membros da equipe, cães e de busca e vítimas, né? Cães de busca e vítimas. Então, a gente tem que ter condições de tratar os membros da nossa equipe lesionados, que podem se machucar ou adoecer, os cães da busca, que é o veterinário, então, né? E as vítimas encontradas, ter a capacidade de prestar um atendimento. Claro, não estou dizendo que a equipe Febrabom tem que ter tudo isso. Estou dizendo que se a gente tivesse esse sonho de se certificar pela INSARAG, é isso que a gente teria que ter. Por isso que são poucas equipes a nível mundial que buscam essa certificação, porque é uma estrutura muito grande que a gente tem que ter. Aqui é uma proposta que a gente fazia, hoje a gente acaba não fazendo mais, porque o nosso curso BREC, ele tomou um rumo muito mais técnico do que vivencial. Quando a gente criou o curso BREC, ele era um curso vivencial. Tu vivenciava estar num local de colapso, então tu tinha que dormir numa barraca mal acomodado, tu tinha não. Tu acabava dormindo, porque tu tá numa emergência, né? Tu tá vivenciando aquilo, era um curso de imersão, e tu comia o que a gente fornecia lá no kit de alimentação, que basicamente, o Proust vai lembrar disso aí, basicamente nós tivemos duas fases. A primeira fase foi o primeiro curso que o Proust fez, ainda veio uma marmitinha para nós. Aí disponibilizando a marmita. Na segunda fase, era Cup Noodles, esquentava a água lá numa chaleira, numa fogueira, num maçarico, e botava água quente no Cup Noodles, metia um atum para dentro desse Cup Noodles, misturava tudo isso e comia. E olha, na fome aquilo era delicioso. Agora, a segunda vez que tu ia comer aquilo ali, tu já pegava um nojo de Cup Noodles que tu passava o ano inteiro sem comer aquilo ali novamente. Porque realmente é uma coisa que é para te sustentar. Tu não está indo lá para comer uma comida deliciosa. Está indo lá para comer uma comida que vai te sustentar. E não é uma comida saudável. Cup Noodles não é uma comida saudável. Miojo não é uma comida saudável. Mas é algo que vai te sustentar naquelas horas que tu vai trabalhar naquele ambiente. Então, na minha mochilinha, eu tenho que ter uma sugestão, por exemplo, para o nosso time de resposta da Febrabom. O que a gente poderia estipular no nosso protocolo? Se nós vamos sair daqui e vamos, sei lá, nós vamos a Arambaré, auxiliar numa emergência que deu em Arambaré. O que a gente vai levar cada um na sua mochila? 2 Gatorade, 2 isotônicos, né, para repor eletrólitos. Lentilha, que é só aquecer, mas eu posso comer fria mesmo. Feijão carioca, que eu posso comer frio. Proteína, atum, sardinha. Todinho, para ter alguma coisa doce num café da manhã, por exemplo. Uma traquinas, uma bolachinha. E umas barrinhas de cereal. Podemos botar mais um chocolatinho, alguma coisa assim, né? É o básico. Isso me sustenta durante 24 horas. Eu não vou ficar com fome, eu não vou ficar com fraqueza do meu corpo por estar mal alimentado se eu tiver um kit desse aqui. Não é uma coisa que eu devo comer todo dia, porque isso aqui não faz bem para a saúde, nada disso aqui faz bem para a saúde, tirando o Gatorade, mas é algo que vai me sustentar naquilo ali. Então, isso é uma proposta, né? Pode ser outras coisas também. Padrões utilizados por equipes de busca e resgate. Deixa eu ver como é que está nosso horário aqui. 8h30. Tá. Então, os códigos internacionais. Então, os americanos têm um padrão de códigos, como eu disse para vocês, o americano é chato, tudo para eles é diferente. Unidade de medida para eles é diferente, temperatura para eles é diferente, tudo para eles é diferente. Então, os códigos internacionais não iam ser também diferentes para eles. E nós temos padrões em SARAG que a gente vai mostrar para vocês. Então, o que a gente vai utilizar aí para demarcar em áreas de colapso? Bandeiras, canetões, né? Canetas que podem marcar um muro, uma parede, uma pedra, fita de sinalização, fita de isolamento, sprays, né? Preferencialmente de cores vivas, laranja, fosforescentes, coisas que brilhem, né? Não coisas que sejam opacas. Níveis de operação. Aqui eu vou falar de uma forma mais superficial, e só para vocês saberem que, quando nós formarmos a nossa força-tarefa, nós estamos atuando numa emergência, nós temos 5 níveis de operações nessa emergência. As equipes vão estar atuando em 5 níveis de operações. O nível 1, que é a avaliação de grandes áreas, então, normalmente,
quando chegamos na emergência, montamos o nosso posto de comando, eu tenho que fazer uma avaliação daquela área. Vou mandar um drone, por exemplo, fazer aquela avaliação. Vou pegar um mapa do Google Maps para poder ver como era o antes e como está o atual. Então, essa grande avaliação é feita lá no posto de comando. Isso é uma equipe atuando num papel de ASR1, Assessment, Search and Rescue, ou seja, avaliação, busca e resgate, tá? Nível 1. ASR2, avaliação e triagem do local de trabalho. Então, é as equipes que vão entrar na área colapsada para identificar onde há vítimas vivas ou corpos, né, para serem resgatados. As equipes ASR3, ASR4, é as que vão fazer o resgate. São as equipes que vão fazer o resgate de acordo com o tempo necessário para resgatar. Então, vamos ver isso adiante agora. E a equipe ASR5 é a que vai fazer a busca completa. É lá no final, é o que se faz até hoje em Brumadinho. Até hoje tem gente buscando corpos ainda desaparecidos lá em Brumadinho. Isso é uma equipe fazendo um papel de ASR5. Tá? Então, os protocolos em SARAG tiveram uma atualização em 2020. A priorização está baseada em 4 aspectos fundamentais. Estão confirmadas vítimas vivas? Sim ou não? Quanto tempo será necessário para resgatar essas vítimas? Existe a possibilidade de vítimas vivas ou de relatos desaparecidos? Ou seja, eu não sei se tem vítima viva, não tenho certeza, mas existe a possibilidade, né? E são apenas corpos a ser resgatados, ou seja, é só corpo que é para resgatar? Então, isso vai diferenciar a classificação dessas vítimas. Então, a classificação vai ser de A a C. Tá? Então, as vítimas que nós vamos identificar como uma equipe ASR2, quando eu vou fazer a busca no local, eu vou classificar essas vítimas como letra A, B, C ou D. Quando é que vai ser uma vítima letra A? É quando eu sei que elas estão vivas ali, então estou falando de vítimas vivas, né, de pessoas vivas, e eu vou levar menos de 12 horas para tirá-las dali. É algo que eu consigo executar em menos de 12 horas. Quando é que ela vai ser B? Quando levar mais de 12 horas para tirar aquela vítima viva dali. De acordo com o que está acontecendo, do colapso, pode levar mais de 12 horas para tirar aquelas pessoas daquele local. Quando é que eu vou classificar como C? Quando é possível que haja vítimas vivas, né? Mas eu não tenho certeza, então ali seriam as vítimas C. Na prioridade, nós vamos resgatar primeiro as A, depois as B, depois a C. E depois, a vítima D é aqueles que é apenas falecidos, apenas pessoas que morreram. Tá? Então, é só corpos agora, não tem mais o que fazer. Essas vítimas são D. Então, quem tem hoje desaparecido em Brumadinho, a classificação é D, porque não há mais a condição de ter uma pessoa viva lá, e quem está fazendo esse resgate é uma equipe ASR5. Aqui é só um resumo daquilo que eu mostrei na tela anterior. Vítimas A, vítimas B, vítima C e vítima D. Marcação dos trabalhos, também vou falar de uma forma mais superficial, porque não é algo que a gente vai vivendo e vivenciar no nosso dia a dia, só para vocês não se sentirem marcianos se um dia vocês olharem para isso aqui, estão vendo a imagem lá de um acontecimento a nível mundial e vão ver na parede lá um quadrado com umas letras dentro, com umas siglas. O que é aquilo ali? Que coisa de maluco. Isso é a marcação que as equipes que estão atuando fazem. Então, sempre que eu vou atuar num cenário, eu tenho que planificar esse cenário. Então, eu estou dizendo que aquele ali é o quadrante B3, é a área B3 de atuação, é a zona de trabalho. Quem é a equipe que está atuando? Então, por exemplo, aqui, né, a equipe Febrabom. Qual é o nível de operação que essa equipe está fazendo nesse momento? Então, nesse momento, ela está como ASR2, então ela está fazendo busca. Ela não está fazendo resgate, ela está identificando as vítimas e classificando essas vítimas. Que data ela está fazendo isso? E aí, quais foram as vítimas que ela encontrou ali? Vítimas A, vítimas B, vítimas C. E lá em cima, se houver perigos adicionais naquela área que está sendo trabalhada. Então, é assim que é feita a marcação nessas áreas, nessas zonas de trabalho. Ao final desse trabalho, se passa um risco nesse quadrante, nesse quadrado, indicando efetivamente que ali não é mais uma zona de trabalho, porque já está fechado aquele ambiente. Aquilo ali não precisa mais vistoriar, já encontramos quem tinha que encontrar, ninguém precisa voltar a trabalhar ali. Então, essa é uma forma de... eu cheguei com a minha equipe 3 dias depois da emergência.
cheguei no local, tem um risco passado naquele quadrado, eu sei que ali eu não tenho que trabalhar mais, porque ali já está finalizado. Eu vou para um outro local que não esteja finalizado ainda. Então, início do trabalho se faz dessa forma. Faz a marcação, delimina a zona de trabalho, quem sou, o que eu estou fazendo e a data que eu estou fazendo isso. E o que eu encontrei, vítimas A e vítimas B. Depois, eu posso atuar como uma equipe ASR3, resgatando essa vítima A, e depois eu posso atuar como uma equipe ASR4, mais de 12 horas de trabalho depois, no outro dia, e eu vou resgatar uma vítima B. E depois eu passo o risco quadrado, dizendo que não tem mais nada para ser feito naquele local. Aqui são as marcações do local da vítima, então as marcações anteriores eram marcações em relação às grandes áreas que eu vou entrar para atuar. Mas lá dentro daquela área, onde é que está essa vítima viva, onde é que está essa vítima morta? É feito esse tipo de marcação. Eu faço um V de vítima, né? Indico a direção de onde ela está e boto, se ela estiver viva, L de live, né? E D de death, de morte, né? Então eu boto L para vivo e D para morto, para corpos, né? Então, aqui um exemplo. Aqui é o meu colega lá de Santa Catarina, Gerson Rank. Então, um dos caras que me ensinou bastante nessa área de busca e resgate. Aqui é um curso do Grupo Gerar, quando ele fazia... Aliás, ele faz parte do Gerar ainda, então, um treinamento do Grupo Gerar, ele marcando. Então, aqui nesse local, embaixo dessa coluna, essa viga caída, tem uma vítima morta. Então, as pessoas vão começar a cavar aqui para tirar aquela vítima. Após retiradas essas vítimas vivas ou mortas, se passa o risco também, passaria o risco aqui, né, para dizer que não precisa mais ninguém cavocar naquele local. Se eu, por acaso, estou marcando um pequeno veículo, um local que não tem uma área grande para fazer a marcação do grande quadrado, eu posso marcar simplesmente esse tipo de estrutura assim, ó. Sem vítimas, ou seja, C de clean, nós passamos aqui identificando se sem vítima, ou somente óbitos naquele local. Então, dentro de um losango, eu vou botar um C se não houver vítimas, ou o D se for apenas óbitos. Como eu disse aqui, eu estou passando um pouquinho mais rápido, é só para efetivamente vocês conhecerem o conceito. Aqui não é um curso de busca e resgate urbano, é só, né, uma orientação sobre o assunto, conhecimentos básicos. Aqui é o exemplo dessas marcações. As técnicas de busca empregadas, normalmente, a primeira técnica a ser empregada, quando disponível, são os cães. Até para que nós, ao atuarmos, não contaminemos esse local, deixando o nosso cheiro. Então, os cães precisam de uma área limpa, que não foi acessada por nós ainda, para eles terem o olfato apurado para encontrar corpos naquele local. Aqui é o exemplo, né, da Task Force One, atuando lá no colapso do World Trade Center. Então, aqui são as buscas do World Trade Center. Busca técnica, eu posso ter uma câmera, uma search cam, uma câmera de inspeção, então eu posso fazer um buraco numa coluna, numa parede, enfiar a câmera ali para ver se tem um corpo, uma vítima lá dentro. Eu posso usar drones, muito utilizados hoje em dia, né, para fazer essas varreduras, principalmente de grandes áreas, são equipamentos muito importantes para isso. Busca física, então, quando eu já esgotei as possibilidades ou não tenho os cães, agora eu tenho que buscar fisicamente. Então, uma delas é fazer essa varredura um do lado do outro e fazer esse grande arrastão buscando encontrar corpos ou pessoas vivas ainda dentro daquela área de colapso. Isso tem técnica para fazer. Uma outra técnica que nós chamamos de triangulação do silêncio é quando eu tenho uma área que eu não posso, como na área anterior. Nessa área aqui, os integrantes vão avançar sobre ela. Quando eu tenho uma área que eu não posso avançar, porque se eu avançar eu posso causar um colapso e soterrar, se houver pessoas ali, soterrá-las, eu vou fazer essa triangulação do silêncio para delimitar uma área específica, onde muito provavelmente tem uma vítima, e aí sim eu posso entrar nessa área, porque eu estou focado naquele local onde está a vítima, e eu já tenho um tiro mais certeiro. Estrutura necessária, acomodações, precisamos ter lá um gazebo, um toldo para montar um posto de comando, precisamos ter barracas para dormir, se a gente for atuar fora da nossa
a área de abrangência via mão, por exemplo, fora via mão, uma área para montar um mini hospital de campanha, uma acomodação maior, né, para concentração de pacientes, ou até a nossa acomodação, para não dormir em barracas menores. Então, temos que ter esse tipo de estrutura para acomodação. Hidratação e proteção, então, tem que ter papel higiênico, claro, as pessoas defecam, né? As pessoas se alimentam e defecam, então elas precisam ter papel higiênico. E eu não vou contar que no local onde está colapsado, está com uma fragilidade, vai ter papel higiênico para mim. Eu vou ter que precisar de água, vou precisar de dica própria, é importante ter um Bepantol, a gente acaba se assando nessas atividades que envolvem umidade e calor, então a gente acaba se assando, né? Exposição a mosquitos tem que ser considerada, exposição ao sol, lenço umedecido para fazer uma higiene básica, então são equipamentos que são sugeridos aí para a gente ter na composição dos nossos kits. Para movimentação de estruturas, nós precisamos de barrotes, de cunhas, de alavancas, são importantes, são materiais de baixo custo, que nós colocamos num reboque e levamos para uma área de colapso tranquilamente. Materiais para rompimento, sejam manuais, marreta e talhadeira, marreta e formão, marreta e rompedor, ou ferramentas elétricas, né? Martelos rompedores, são furadeiras que têm a capacidade de fazer o martelete, o rompimento de estruturas. São equipamentos muito interessantes, só que quando eu tenho esse equipamento, eu tenho que ligar na luz, então eu tenho que ter um gerador também, né? Equipamento para corte a frio, os famosos corta-vergalhão, podemos ter que utilizar. Equipamento como esmerilhadeira, serra-sabre, moto abrasivo, quanto mais equipamentos nós tivermos, mais equipados nós estaremos, né? Uma redundância, mais equipamentos, mais equipados, mas melhor preparados nós estaremos para atuar numa emergência e colocar à disposição dos órgãos públicos. Então, essa é uma forma de nós ganharmos credibilidade. Nós somos extremamente bem equipados. O Grupo Gerar, por exemplo, que eu falei para vocês ali de Santa Catarina, tudo isso aqui que eu estou apresentando para vocês, eles têm essa estrutura. E eles têm um grande reboque fechado, alto, que eles conectam no veículo lá, enche esse reboque desse material e se tocam para a cidade lá, que está tendo um evento, a catástrofe, para auxiliar no busca e resgate. Gerador de energia, eu falei anteriormente, né? Equipamentos como pá, enxada, balde, são importantes para retirar materiais. Equipamentos que aí sim tem tudo a ver com a Febrabom aí, né? Ter um bote inflável, ter como levar, pode ser um barco de alumínio também, mas tem que ter um reboque para isso, um bote inflável, tu pode levar ele já desmontado, com menor volume, até em cima de um cabo e inflar no local, são possibilidades, mas é importante para a nossa realidade viamão, é importante. E para a gente finalizar e refletir, então, deixa para a gente refletir aqui uma frase, né? A voluntariedade do ser humano é sempre bem-vinda. No entanto, sem que ela esteja associada a conhecimento técnico, seremos apenas mais um bando de curiosos ou oportunistas, atrapalhando um cenário já caótico por natureza. Então, relatos de colegas que estiveram em Brumadinho, muita gente chegou lá, foi para a zona quente, tirou foto e foi para a zona fria fazer outras coisas e não queria estar lá sujo de lama. Então, muita gente fez isso, muitas fotos foram para a internet, aquele selfie, né, todo sujo de barro, mas na prática não trabalharam. Então, como eu disse, não estive lá e estou relatando que pessoas muito próximas a mim, que eu confio nelas no relato, nos passaram. Muitos marqueteiros indo para lá só para ficar bonito lá nas redes sociais. E aqui, para me despedir, deixar aberta perguntas agora, é uma foto da nossa equipe lá. Então, nós temos aqui o Carlos, que é o proprietário lá da Resto Treinamentos, que é onde a gente desenvolve os cursos de breque, veicular e todos os outros. O Jefferson Rank, que é um especialista nessa área aí, um policial militar de Santa Catarina. O Eduardo Suco, que é um profissional da fisioterapia e entende muito da área da fisiologia humana. E eu, que estou junto com eles aí, aproveitando que eles sabem de melhor, para eu aprender um pouquinho junto. Então, esse é o nosso time lá, dos cursos que a gente roda lá em Santa Catarina, certo?